Conseguiu retomar aí o contato com o Caio Augusto? Olá, Caio, tudo bem? E aí, pessoal, só um pequeno susto aí. A hora que eu ia dar oi, caiu a conexão. Mas tudo bem, né? Pois é, Acontece. Ao vivo é acontece, isso Foi aí. só a acontece. Vamos para conexão, não foi cima. você não, né, Caio? Não, exato. Continua aqui, a cadeira tá tudo ok, tá tudo certo. É isso aí. Então É ótimo, isso isso que aí. importa. Beleza, Caio, vamos Vamos lá lá, então. Eu queria vamos lá. começar. Começa você aí. Vamos lá, começo por aqui, Débora. Ô, Caio, eu gostaria que você analisasse para a gente aí, para a gente começar, esses dados divulgados aí em relação ao IGPM, né, que variou aí 0,59% em junho. O IGPM, ele é a inflação que chega aos produtores, né? O IGPM, ele tá dando uma aliviada porque um dos itens que acaba impactando bastante o IGPM é justamente o câmbio, né? Porque como é a inflação que está relacionada com os produtores, a inflação que chega entre as empresas, nas cadeias produtivas, antes de chegar ao consumidor, todas as vezes que há um certo choque de custos, esse choque de custos chega primeiro em quem produz e depois ele chega no consumidor de alguma maneira. Tanto é que quando a gente tinha aí, né, no ano mais crítico da pandemia, ali em 2020, a gente tinha um cenário de inflação bastante baixa e tinha uma desvalorização cambial maciça acontecendo, né, na casa de 20%, 30%, o IGPM ele veio bastante elevado. E aí houve quem dissesse, não, mas o IGPM é uma coisa e o IPCA é outra. Tudo bem, concordo. Só que em setores em que se é possível fazer essa transmissão, vamos dizer assim, essa transmissão será feita. Dada toda essa observação, o que eu quero dizer é que o IGPM ele tem dado uma recuada, o que ainda tem preocupado dentro do IGPM é a parte de construção civil, o INCC, que faz parte do IGPM, que tem ficado aí um pouco mais preocupante, se não me engano foi 2,88, o dado mais recente, mas isso significa que esses custos que apertaram margens, que dificultaram muito a vida de quem produz, de quem tem negócios, e também dificultaram a vida dos consumidores, porque esses custos acabaram chegando para nós, eles estão dando uma aliviada. Isso não significa que os preços estão retrocedendo, tá, pessoal? O IGPM é bastante volátil, pode acontecer aí, de fato, a gente ter um IGPM, pelo menos mensalmente, olhando uma janela mais curta, ter o IGPM negativo, como estão discutindo também de ser uma possibilidade para o IPCA, passar aí por uma pequena janela de uns 2, 3 meses, talvez ficar muito perto de zero, né? Saiu agora dando uma desacelerada, o IPCA 15 do mês passado, mas esse IGPM é sinal de que pressões que estavam chegando de maneira um pouco mais forte para quem produz na economia estão ficando um pouco mais lentas, vamos dizer assim. O que é uma boa notícia, porque é uma pressão a menos para os preços que vêm para os consumidores depois. Agora, Caio, especificamente, né, pensando nos nossos investimentos, para quem está nos assistindo, inclusive, né, pensando lá nos investimentos, como que isso impacta diretamente, assim, né? Qual o setor que acaba sofrendo um pouco mais com dados como esse do IGPM, na sua opinião? Na verdade, todos os setores que envolvem subcontratação de locações, eles acabam sofrendo um pouco mais, porque o IGPM, ele é a inflação dos aluguéis, por assim dizer. Então, todas as vezes que esses preços acabam sendo repassados, eles consomem a margem e parte desse consumo de margem acaba virando preço a mais. Então, todos os setores que são intensivos em locação de espaços, não que tenham espaços próprios, porque aí pode ser o contrário, pode ser que você repasse esses preços adiante, isso tem uma perspectiva positiva. Mas quem aluga ali, galpões e tudo mais, isso pode ser um complicador, porque acaba, né, aumentando o custo. Num comparativo, para não ficar uma coisa vazia, é mais ou menos o que acontece com uma transportadora quando a gente tem reajuste de combustíveis. O preço dos combustíveis para uma transportadora, ele é muito estratégico, ele importa muito, né? Combustível, peças de caminhões e tudo mais. Então, quando esse preço sobe, ele acaba impactando. E no caso do IGPM, como o IGPM ele serve para reajustar alguns contratos, quem tem contratos com base no IGPM, e é aquela coisa, né, gente? Contrato você pode até negociar, mas você assinou, sinal de que você concorda. Contrato é contrato.
Se você tem essa cláusula de reajuste e ela vai virar custo para você, todos os setores que forem intensivos em contratos que têm essa relação, e geralmente são setores intensivos em locação de espaço, locação de galpões que são reajustados pelo IGPM, eles acabam sofrendo um pouco mais. Mas, como acabei de dizer, é uma pressão que tem sido reduzida, felizmente, porque tanto essa desvalorização cambial que aconteceu, ela aconteceu de maneira muito forte nos últimos anos, mas assim, não há muito mais caminho para que ela continue. Mesmo que estejamos aí diante de uma eleição que acaba colocando certas pressões no risco Brasil, no câmbio e tudo mais, não tem tanto mais espaço para isso. O que significa que essas pressões sobre o IGPM tendem a ficar cada vez menores. Ô Caio, vou falar um pouquinho sobre os recentes dados aí também divulgados pelo CAGED, né? Inclusive aí com a criação aí de mais de 277 mil vagas aí de empregos formais em maio, né? Uma forte alta aí na comparação com relação em abril. Gostaria que você analisasse então esse e outros dados aí do CAGED. Essa notícia é maravilhosa. Uma das melhores notícias que se tem para a economia é justamente o desemprego recuar. Por quê? Muito se fala em economia da comparação entre fluxo e estoque, né? O que faria mais diferença se você ter uma liberação de estoque ou se ter um fluxo melhor? E quando a gente fala da roda da economia, né, do que faz a economia girar, é muito salutar que você tenha mais pessoas trabalhando, cada vez mais pessoas trabalhando, porque a pessoa que ela está trabalhando, ela não vai receber um recurso de uma vez só, pontual, como por exemplo, né, desde o governo Temer a gente tem de vez em quando, vamos liberar o acesso ao FGTS, porque é uma coisa boa, é mais dinheiro vem para a mão das pessoas, as pessoas gastam, gira a economia, isso é muito positivo. Só que isso é pontual, isso é estoque, isso não é fluxo. Fluxo é quando a pessoa está trabalhando e todos os meses ali, quinto dia útil, final do mês, dependendo de onde você estiver trabalhando, chegou ali no quinto dia útil, você vai receber. Aquele dinheiro que você vai receber, ele vai se transformar em consumo, ou que você já tinha, por exemplo, alimentos, ou que você ainda não tinha, jantar fora, por exemplo, e esse consumo acaba girando a economia. Então, uma notícia excepcional. A última vez em que eu participei aqui, a gente estava discutindo os outros dados do desemprego, na verdade, a última vez, não, a penúltima, no começo desse mês, de junho. E o questionamento era, será que a gente ainda vai ver desemprego em um dígito nesse ano? E a resposta é fenomenal. Já vemos, com os dados de maio, pela PNAD, chegou a 9,8%. A população economicamente ativa do Brasil, que é quem está disponível para trabalhar e procurando emprego e tudo mais, ela é de 100 milhões de pessoas. Então, quer dizer, a gente ainda tem quase uma pessoa a cada 10 procurando emprego. Porém, essa quantidade era muito maior anteriormente. Inclusive, até uma coisa interessante de ser notada, essas comparações, pessoal, independente do que vocês estiverem olhando aí de dados da economia, vale sempre vocês compararem os números com o que acontecia antes da pandemia. Por quê? No período da pandemia, naturalmente, gastos aumentaram, desemprego aumentou e a economia retrocedeu. Mas a tendência global, vamos dizer assim, sem um evento totalmente fora da curva, como foi, né, um cisne negro, como o pessoal costuma chamar, sem um cisne negro, a tendência da economia era o que acontecia antes dele. Então, e o que a gente tinha antes da pandemia? A gente tinha uma taxa de desemprego em 11,4%. E essa taxa, ela estava em 2 dígitos, basicamente desde a crise de 2015, 2016. Então, assim, essa taxa estar em 9,8% é uma excelente notícia, significa que o desemprego está mais baixo, é o desemprego mais baixo que a gente encontra desde 2016, que é uma excelente notícia, e na prática, o efeito mais positivo que a gente tem disso é justamente de injetar dinheiro de maneira mais natural, por assim dizer, na economia. Não é um incentivo que você deu, e assim, nada contra os incentivos que são concedidos e tudo mais, focalizados, subsídios e tudo mais, não é esse o ponto, mas esses subsídios são pontuais. Eles acontecem quando há uma necessidade e tudo mais. Quando há geração de empregos, é muito mais positivo porque o dinheiro continua circulando na economia. É uma excelente notícia essa aí. Perfeito, Caio. Agora falando sobre esses dados aí do superávit orçamentário, a gente deve ficar otimista, na sua opinião, né? Como que vocês viram aí, o pessoal do Terraço, esses dados aí do superávit orçamentário?
Agora é a parte que algumas pessoas que estão assistindo vão falar assim, lá vem o Terraço colocando mas na frente das coisas. Diríamos que a gente pode Aquela encarar a situação vírgula, fiscal né? do Brasil. Exato, né? A pessoa fala, pô, mas só tem dado positivo e tudo mais. Vamos com calma, vamos analisar por partes. Até inclusive, pouco tempo antes de eu entrar, eu estava dando uma pesquisada novamente, e o dado mais atualizado, a gente teve um déficit de 39,4 bilhões em maio. Foi o primeiro do ano. De janeiro a abril a gente só teve superávit, em alguns casos, inclusive, superando aí recordes da série histórica, que é uma coisa extremamente positiva. Inclusive, em 12 meses, considerando o mês de maio, estamos com déficit de 21,3 bilhões, o que é o menor déficit desde 2014, o que também é uma excelente notícia. Nós temos tido uma sequência muito positiva de superávites que são uma mistura entre essa redução do desemprego, que a gente acabou de comentar, né, que insere mais pessoas no mercado de trabalho, essas pessoas recebem, essas pessoas consomem, esse consumo vira impostos, esses impostos aumentam a arrecadação, uma coisa excelente. E por outro lado, a gente também tem uma certa recuperação da economia. A partir do momento em que as coisas podem voltar a abrir, desde shopping center até outras construções grandes aí que circulam muitas pessoas, quando esses ambientes voltam a funcionar, eles voltam a girar. Então a gente tem uma situação extremamente positiva, né, olhando aí pelo lado cheio do copo, a gente tem uma situação extremamente positiva em que a economia se recupera e as pessoas têm dinheiro para acompanhar isso. Razoavelmente, né? Porque, claro que esse desemprego que está voltando, também tem aquela questão que a massa salarial ainda está evoluindo, porque muita gente está sendo contratada, mas a salários menores do que encontrava antes da pandemia, mas enfim, mais pessoas trabalhando, mais massa salarial, melhor do que o contrário disso. Porém, o problema do nosso lado fiscal é que a gente tem uma mania. A mania que a gente tem por aqui é a seguinte: todas as vezes que a gente tem uma grande notícia boa para dar, ou quando acontece alguma coisa muito positiva, chega com ideias muito criativas para tornar aquela notícia boa uma notícia não tão boa assim. E o que eu quero dizer com isso? Ano passado, nós tivemos um superávit primário, a primeira vez que isso aconteceu depois de 7 anos seguidos de déficit. Nesse ano, tudo bem, aí em 12 meses, aí 21 bilhões, pode ser que a gente tenha um superávit no final do ano, embora algumas previsões já digam que isso não vai acontecer. Não vai ser um déficit grande, mas vai ser um déficit muito provavelmente. Só que qual que é o problema? Entendo um superávit primário como a gente teve no ano passado e como a gente veio tendo em resultados recentes, isso passa a impressão de que nós resolvemos o lado fiscal, de que o país está resolvido. Só que isso é uma grande ilusão. E como é que a gente coloca isso em termos bastante objetivos? Em primeiro lugar, o que tem aumentado o risco fiscal ultimamente é que várias dessas despesas extraordinárias que estão sendo colocadas, auxílio caminhoneiro e tudo mais, elas estão fora do teto. A própria PEC dos precatórios, aí que vocês devem se lembrar de alguns meses atrás, ela também sai do teto. Então, quer dizer, daqui a pouco a gente vai ter que começar a perguntar o que é que entra no teto, né? Porque tá tudo saindo. E quando você vai criando orçamentos paralelos, na prática você vai criando uma certa bomba fiscal para os próximos anos, independente de quem esteja lá, tá, pessoal? Em segundo lugar, uma grande sinalização que a gente tem observado nos mercados agora é que os leilões do Tesouro, eles têm observado um interesse maior dos compradores para títulos de mais longo prazo e títulos que pagam mais juros. E no curto prazo, principalmente pelo lado dos pré-fixados, tem tido uma atratividade muito ruim. Isso significa, na prática, que as pessoas que estão no mercado, estão demandando esses títulos, elas estão demandando cada vez mais juros. E juros, em sendo o preço do dinheiro, na prática significa que o risco dessa dívida é cada vez maior. Se a gente for fazer uma analogia aí com o mundo real, é aquela velha história do seu amigo que sempre está em alguma situação complicada, sempre está endividado, e ele vai te pedindo dinheiro emprestado. Cada vez que você for emprestar para ele e você tiver mais dúvidas de que ele consegue te pagar esse dinheiro de volta, você vai emprestar mais caro. Ou pelo menos deveria, né? Porque senão aí depois uma hora você vai acabar perdendo a amizade. Mas enfim. E na prática esse risco fiscal já está sendo percebido. E um terceiro ponto, e aí não nacionalmente, mas externo,
é o CDS, né, que é o chamado Risco Brasil. Eu estava observando o Risco Brasil para 5 anos, eu estava observando isso agora há pouco, um pouquinho antes da gente entrar, ele está em 294 basis points. Quanto mais alto fica esse Risco Brasil, mais caro as pessoas cobram para realizar empréstimos ao Brasil. Entendeu? Eu vou dar um exemplo bastante simples para você entender o que isso significa. Imagine que no resto do mundo, para você pegar crédito, esteja na taxa dos Estados Unidos, 1,75% ao ano, 2% para ficar mais fácil. Por nós termos esse CDS, esse Risco Brasil, de 300 basis points, isso quer dizer que o mesmo dinheiro que o americano pode pegar a 2% ao ano, a gente tem que pegar a 5% ao ano. Então, quer dizer, a diferença que embute o risco de emprestar para alguém no Brasil, ela é maior do que a própria taxa. Entendeu? É basicamente isso que acontece. Claro que, né, com as taxas subindo, essa situação tende a mudar e tudo mais. Mas então, só para embrulhar essa situação, como que está o lado fiscal? Está positivo? Está positivo. Isso significa que a gente resolveu a coisa e não precisamos mais tomar cuidado nenhum? De jeito nenhum. E esse lado positivo significa que está sendo encarado que o problema já acabou? Sim. E isso é uma má notícia. Talvez não para agora, porque deve ter quem olhe para essa situação e diga, mas tá tendo superávit de 30, 40 bilhões, qual o problema de gastar mais 50, 70 bilhões? Pode ser que você não veja esse problema agora, mas o Brasil já viu esse filme muitas vezes, e pode ser que a gente veja ele de novo agora. Tá certo, Caio. Bom, queria que você comentasse um pouquinho também os dados aí divulgados da dívida bruta, né, estimada em 78, mais de 78% aí para este ano, aí com recurso a partir de 2025, né, e também sobre o PIB aí, dados divulgados essa semana. Notícia boa a respeito dessa queda da dívida bruta em relação ao PIB. Né, tá em 78% e tudo mais, uma notícia muito positiva, só que a dívida como um todo, ela continua subindo. Isso até parece meio contraditório, né? Às vezes as pessoas podem se perguntar, mas como é que está tendo superávit, está sobrando dinheiro, mas a dívida aumenta na outra ponta? A resposta simples é juros. Nós temos hoje uma taxa de juros que faz elevar o montante da dívida, que já era bastante elevado, de maneira mais considerável, de maneira mais vigorosa. E na prática, pessoal, claro que são índices diferentes aí a serem acompanhados, mas a dívida a gente estar tendo superávit e a dívida continuar crescendo significa, numa certa analogia, mais ou menos o que acontece com a inflação quando começa a se reduzir. Tem gente que quando fala assim, a inflação estava 1% ao mês, até pouco tempo atrás, agora vai estar 0,2% ao mês. Isso na prática significa que os preços estão avançando mais devagar. Não significa que os preços estão retrocedendo. Então por que é importante a gente fazer esse lembrete? Porque há quem pense, a pessoa fala assim, mas a relação dívida bruta, PIB, está caindo, então quer dizer que a dívida está caindo? Não necessariamente. E no caso, a dívida em si não está caindo, porque os juros continuam pressionando bastante. Em relação... aliás, inclusive até uma coisa interessante, tem algumas pessoas que fazem comparações entre o atual nível da dívida bruta em relação ao PIB e avaliações que eram feitas no auge da pandemia. Algumas avaliações que foram feitas davam conta de que a dívida bruta em relação ao PIB chegaria a 100%, em função dos gastos com a pandemia, né, os gastos adicionais, auxílios e tudo mais. E no caso, ela chegou aí a pouco mais de 80, 85 e agora retrocedeu. Só que uma coisa que as pessoas se esquecem é o seguinte, em dezembro de 2013, a gente tinha a dívida pública no Brasil em 51,5%. E agora, 10 anos depois, nós temos a dívida bruta em relação ao PIB em 78% do PIB. Isso significa que a gente avançou basicamente 30 pontos percentuais em 10 anos e não tivemos grandes ganhos de produtividade. Porque se você olhar e falar assim, o Brasil se endividou mais e tudo mais, mas a gente destravou o crescimento, o PIB realmente está um espetáculo, a gente trouxe muitos investimentos, nada disso aconteceu. O que significa que o Estado brasileiro ele gasta muito e ele gasta mal. Tem reduzido, o que inclusive uma estatística interessante, desde
o teto de gastos, o gasto de fato parou de crescer. Antes disso, dos anos 2000 até o teto de gastos chegar, a gente tinha um crescimento em média de 6% real, quer dizer, a inflação é mais 6% todos os anos, o que promoveu um crescimento extraordinário, mas, digo mais uma vez, não podemos olhar para esse dado e dizer, então a dívida bruta está voltando, então está resolvido, podemos abrir as torneiras de novo. Não pode agir dessa maneira, principalmente porque quando você tem uma boa notícia dessa redução, e você começa a abrir, você começa a abrir a torneira de gastos de novo, o que significa que você está esquecendo de uma coisa muito importante, que é a diferença entre você ter arrecadações que podem ser relacionadas à conjuntura do momento, né, que não são estruturalmente mais elevadas, e em contrapartida você coloca aumentos de gastos que podem não ficar ali. Traduzindo bastante para o português, a gente está passando por um boom de commodities e isso acaba aí, né, tendo uma contribuição positiva para o PIB, para tudo mais. Mas esse boom de commodities, ele é conjuntural. Quando a oferta e a demanda voltarem a se encontrar, as commodities vão descer do telhado. Inclusive, algumas commodities já estão se reduzindo agora, né? Pouco antes de eu entrar, a Débora estava falando, o petróleo já tem dado uma reduzida razoável aí, né? Chegou a quase 140 dólares, está chegando em 100 de novo agora. Então, assim, como que a gente... E a gente já fez isso, o Brasil já fez isso várias vezes, a última vez, inclusive, foi em Dilma 1. Como é que a gente pega para ampliar alguns gastos que, teoricamente, são temporários, mas ninguém sabe quando é que vão acabar? Eu, sinceramente, não boto a minha mão no fogo, a cabeça no fogo, enfim, o que vocês quiserem, para dizer que vários desses programas que estão sendo colocados agora vão acabar, de fato, em 6 meses. Entendeu? No Brasil, nada, aquela velha frase de que nada é mais permanente do que um auxílio temporário do governo é muito verdadeira. E no Brasil, ela é 10 vezes mais verdadeira. Então, eu não boto minha mão no fogo que todos esses auxílios vão retroceder, que vão querer dar essa má notícia, quem quer que seja que esteja lá em janeiro de 2023. Então, é muito complicado. Tá diminuindo, mas está abrindo um espaço muito permissionista, na minha visão, para mais gastos. E a respeito do PIB, o lado positivo é que é o seguinte, nós temos tido surpresas positivas em vários setores, apesar de alguns dados aí terem saído ou com o consenso um pouco abaixo, mas surpresas positivas na média. E agora, no segundo semestre, aquele compasso de espera que vai unificar a espera por decisões maiores no campo das eleições, para ver se grandes investimentos vão ser desenvolvidos, vão ser efetivados por agora, 2023 ou não, né? Porque risco institucional faz toda a diferença, isso a gente já conversou aqui. E, em segundo lugar, também tem um efeito completo da Selic. Também já conversamos aqui que o nosso aperto monetário ele está chegando ao fim, de fato, estamos em 13,25%, não se sabe aí se ele vai a 13,5%, muito provavelmente ele vai a 13,75%, mas a gente não sabe se ele vai em 2 saltos de 25 basis points ou se vai em 1 de 50 e vai segurar. Mas existem alguns fatores que sinalizam que a gente deve ver as previsões se amenizarem um pouco. Vamos dizer assim, no começo do ano a gente tinha previsões muito negativas, muito complicadas, em alguns casos via-se até recessão, mas no final das contas, das previsões que a gente tem hoje, acredito sinceramente que elas estão chegando a um certo teto, dadas as condições que a gente ainda tem para enfrentar aqui no Brasil até o final desse ano. Tá certo, então. Queria agradecer pelas explicações. Caio Augusto, economista do Terraço Econômico. Muito obrigado por mais essa participação, Caio. Muito obrigado, pessoal. E como eu sempre gosto de frisar aqui nas participações, precisando do Terraço Econômico, é só chamar que a gente está aqui. Valeu, pessoal. Boa tarde. Excelente.